muita gente imaginava até que o Flamengo pudesse dar uma goleada histórica no Vasco diante do momento, né, conturbado do Vasco, essa demissão inexplicável do Ramon, né? Mas o que a gente viu no primeiro tempo, acompanhando antes do programa começar, foi o Flamengo preso ao esquema do Domenic Torren, né, desse jogo de posição, o Gerson muito na direita, completamente aniquilado pelo Henrique, o Henrique subindo, e uma preocupação do Mateuzinho com o Thales Magno, que fez talvez o melhor primeiro tempo dele nesse Campeonato Brasileiro. Com jogadas de velocidade, o Vasco incomodando muito e um erro de displicência do Bruno Henrique, num passe em que o Caio Tenório recuperou, driblou por dentro o Felipe Luiz e serviu para o Thales Magno marcar o primeiro gol. Foi uma vitória parcial justa do Vasco no primeiro tempo, pelo que a gente viu. Segundo tempo, a gente estava aqui no programa acompanhando alguns momentos, mas viu um Flamengo mais bem organizado. E a impressão que a gente tem, João, sobre o Flamengo é que o Domenic Torren precisa entender o que esses jogadores que ele tem à disposição podem produzir. Eu acho um desperdício, por exemplo, deixar o Gerson na ponta direita ali. Às vezes tem um pouco do jogador também achar que está acima, né? Como o Bruno Henrique nesse lance em que perdeu o passe. Mas parece que os jogadores no segundo tempo, eles resolvem jogar da maneira que eles querem e não da maneira como o técnico quer. Isso explica um pouco esse crescimento do Flamengo no segundo tempo das partidas. Foi assim contra o Sport, nos 3-0, que o Flamengo resolveu o jogo, né? Claro que o Sander saiu no intervalo e fez muita diferença para o Sport. O Gerson ficou livre ali, sem ter marcação. E o Flamengo decidiu o jogo ali, conseguindo sua maior vitória nesse campeonato por maior diferença de gols, que foi 3-0 contra o Sport. Mas a distância, você falou sobre o clássico, né? O histórico, né? A estatística sobre esse clássico vem mostrando a superioridade do Flamengo. Chegou hoje a 16 jogos sem perder para o Vasco, né? São 9 empates e agora 7 vitórias do Flamengo. O Flamengo venceu 7 e empatou os últimos 9 jogos contra o Vasco, um total de 16 partidas que o Vasco não sabe o que é vencer o Flamengo em todas as competições, somadas todas as competições, qualquer mando de campo. Desde 2016, no dia 24 de abril de 2016, o Vasco não vence o Flamengo, foi 2-0 em Manaus, pelo Campeonato Carioca, um jogo que foi levado para Manaus, Arena da Amazônia. Desde lá, 7 vitórias do Flamengo e 9 empates. É uma diferença muito grande, João. Perfeitamente. Já já o Quesada, o Marco de Vargas, o Fábio Azevedo vão falar também do clássico Vasco 1, Flamengo 2, as entrevistas coletivas, nós vamos mostrar ao vivo aqui no Expediente Futebol. Mas agora, com o maior prazer, vamos chamar o nosso companheiro Eugênio Leal, né? Porque o Eugênio esteve acompanhando o jogo, né? Viu a partida e vai trazer aqui uma análise detalhada para o telespectador do Expediente Futebol sobre Vasco 1, Flamengo 2. É um prazer tê-lo aqui, Eugênio. O que aconteceu em São Januário? Faça a leitura aí do jogo pra gente, Eugênio. Grande abraço. Do Expediente, João, o meu resumo é o seguinte: o Vasco deu o seu máximo, foi a melhor atuação do Vasco nos últimos jogos, recuperando muito do que tinha perdido desde a eliminação para o Botafogo na Copa do Brasil. E o Flamengo fez uma de suas piores atuações. Ainda assim, o Flamengo conseguiu vencer o Vasco. Isso se deve muito à diferença técnica entre as duas equipes. O Alexandre Gracelli, né, que dirigiu o time hoje, no lugar do Ramon, técnico interino do Vasco, mudou um pouco a maneira do time jogar. Ele fez 2 linhas de 4, trouxe o Benítez para jogar pelo lado esquerdo aqui, colocou Carlinhos, Andrei, Marcos Júnior e Benítez. E deixou o Thales Magno mais livre por dentro, junto com o Cano. Tanto que ele aparece para fazer o primeiro gol do jogo. Nessa liberdade de movimentação, ou seja, ele podia chegar mais para o lado do campo, mas podia
entrar por dentro, e o Thales Magno foi uma peça importante nesse início de jogo, tanto que faz o gol que, como o Jorge Luiz Rodrigues falou agora há pouco, né, começa num erro de passe do Bruno Henrique, mas também passa pela não volta do Mateuzinho para acompanhar o Thales Magno, né? A bola vem por trás da zaga. Aliás, não sei porque hoje o Domenech Torrent tirou o Natan do time. Bem, ele deve ter a explicação dele, talvez fale na coletiva. Só que a bola é cruzada, passa pela zaga e do outro lado o Thales Magno chega livre, sendo que o Mateuzinho parou de correr na entrada da grande área e não acompanhou. A partir daí, o que aconteceu? O Vasco recuou. O Vasco começou o jogo com muita força, assim, o que o povão chama de raça, né? Marcando em cima. Com menos de um minuto já tinha um cartão amarelo para o Caio Tenório. Por uma pegada que ele deu no Bruno Henrique. O Marcos Júnior já tinha feito uma falta dura em cima do Diego. Então o Vasco estava mordendo muito, estava muito ligado no jogo. Depois do gol, ele recua um pouco e aí ele faz um bloqueio na intermediária, dá a bola para o Flamengo e o Flamengo não consegue encontrar esses espaços na defesa do Vasco. Melhora um pouquinho no final do primeiro tempo, consegue construir ali 2, 3 jogadas, mas nada muito efetivo. O segundo tempo volta do mesmo jeito. O Vasco continua com as suas 2 linhas de 4, marcando muito na intermediária, impedindo que o Flamengo chegue até a área. E aí o gol sai de uma bola parada, né? Uma falta sofrida pelo Pedro, né? Que gosta mesmo de sair da área para fazer o pivô de costas. O Castan pega ele por baixo. O Diego bate a falta na cabeça do Léo Pereira, o Flamengo empata. Anda mais um pouquinho o jogo, e aí muita gente criticando o Gerson pela direita. O Gerson não fez uma boa partida. E muita gente criticando também o Diego por dentro. O Diego já tinha levado o cartão amarelo, ele meio que tirou o pé de algumas divididas para não levar o vermelho, então tira o Diego, traz o Gerson para dentro e bota o Michel pela ponta. O Flamengo vira o jogo depois disso, mas não em função dessa mudança. O gol sai de um lançamento do Thiago Maia para o Bruno Henrique, que vem nas costas do Caio Tenório, e aí sai mal do gol, o Fernando Miguel se atrapalha todo com a bola. O Bruno Henrique vai lá e faz o segundo gol, o gol da virada do Flamengo. A partir daí o Vasco cresce no jogo, o Vasco vai para cima e aí coloca um monte de atacante, né? Entra o Vinícius, depois entra o Parede, entra o Gabriel Peck, o Vasco vai pro abafo, assim, tudo ou nada, consegue partir para cima do Flamengo, criar algumas situações, tem até um gol anulado, num lance daquele de impedimento assim, muito difícil, que precisou colocar ali aquelas linhas, foi confirmado o impedimento, seria um gol do Cano, ele estaria quebrando o seu jejum, mas o gol não foi validado. E no final foi isso, o Flamengo tinha o contra-ataque a seu favor, mas errava muito naquele último passe, perdeu algumas oportunidades de repente fazer o terceiro, e o Vasco não conseguiu o gol de empate, porque o Flamengo conseguiu se fechar bem, no final de tiro o Gerson, coloca o Vitinho, mas aí já nos acréscimos, né? E é isso, o Flamengo jogando abaixo do que pode, foi suficiente para ganhar de um Vasco que deu o seu máximo. E é justamente isso que a gente sabe, de um campeonato brasileiro, é que o desnível entre esses dois times é grande. Mas foi bravo o Vasco, lutou bastante, João.